tablet. Se você procura um para trabalhar, estudar ou até mesmo jogar, fique tranquilo, pois hoje eu trouxe uma lista completa dos melhores tablets que a gente tem disponível hoje em dia. No caso, essa lista vai desde o mais barato até o mais caro, ou seja, eu vou falar de tablets de entrada até tablets topo de linha. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, para começar a nossa lista, eu vou falar do tablet mais baratinho, que no caso é o Tab A9. Esse tablet custa por volta dos seus R$800. E você pode querer falar, mas tem outros tablets que são tão baratos quanto ele. Mas para tablets nessa faixa de preço, o único que entrega uma configuração minimamente decente é esse. No caso, ele traz um processador Helio G99. O Tab A9, junto com esse processador, faz seus 350 mil pontos no AnTuTu. AnTuTu, para quem não sabe, é um site que faz teste de comparação de celulares, tablets e dá uma pontuação. E de acordo com isso, a gente consegue saber se um tablet ou celular é bom ou ruim. Enfim, vamos voltar para o vídeo. Um dos problemas desses tablets muito baratinho é a sua memória, que no caso ele só vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. 4 GB de memória RAM, sinceramente, é bem pouquinho. No caso, hoje em dia, o mínimo necessário é 6 GB de memória RAM. E isso eu tô falando de dispositivos de entrada, ou seja, esse está abaixo do essencial. Mas se você não tem muito dinheiro, é o que tem. Com relação à tela dele, ele traz uma tela de 8.7 polegadas, TFT IPS, de 60 Hz de taxa de atualização. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz um conjunto bem basicão mesmo. No caso, uma câmera principal traseira de 8 megapixels e uma câmera frontal de 2 megapixels. Mas eu tenho que lembrar que esse tablet custa menos de R$1.000. Já a bateria dele é a menor dessa lista, sendo ela uma bateria de 5.000 mAh. Lembrando, se você quiser comprar esse tablet ou algum outro que eu vou citar neste vídeo, eu vou estar deixando todos os links na descrição. Como eu disse anteriormente, eu não recomendo muito o primeiro tablet. Se você tiver com muito pouco dinheiro, eu recomendo você já pegar essa opção que eu vou falar agora, que no caso é o Tab A9 Plus. Ele custa por volta dos seus R$1.100. Ele é um pouquinho mais caro, mas não tem muita diferença de preço. Ainda se a gente for levar em consideração que ele tem um upgrade no processador. No caso, o processador do Tab A9 Plus é o Snapdragon 695. Não é um processador muito potente, mas já é melhor do que o processador do tablet anterior. Esse tablet com esse processador faz seus 410 mil pontos no AnTuTu, mas infelizmente ele também cai no mesmo lugar que o outro com relação à memória, sendo que ele só tem 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna. E como eu disse anteriormente, é abaixo do básico do que a gente precisa hoje em dia. Com relação à tela, ele também teve um upgrade, já que essa tela possui 11 polegadas, vem com a mesma tecnologia TFT IPS, mas que tem 90 Hz de taxa de atualização. Lembrando que o tablet anterior tinha 60 Hz de taxa de atualização e a tela de 8.7 polegadas. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, praticamente a mesma coisa do tablet anterior, sendo a câmera principal traseira de 8 megapixels, com a diferença que a câmera frontal não tem 2 megapixels e sim 5 megapixels. A bateria dele também tem um upgrade, sendo ela de 7.040 mAh. O terceiro tablet da nossa lista é para quem não quer pegar o modelo da Samsung. No caso, esse é o Redmi Pad SE 4G. Ele, assim como o tablet anterior, custa seus R$1.100, mas ele traz o processador Helio G85, que é um processador bem fraquinho. Para vocês terem uma ideia, esse tablet com esse processador faz os seus 225 mil pontos no AnTuTu, ficando abaixo até mesmo do primeiro tablet dessa lista. Já com relação à memória dele, ele tem melhores opções do que os tablets anteriores, já que ele tem a opção de 4 ou 6 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de memória interna. E é claro que eu recomendo você ir na versão de 6 e 128, que é o mínimo que a gente precisa hoje em dia. Já com relação à tela dele, ele traz uma tela de 8.7 polegadas, IPS LCD de 90 Hz. Com relação ao conjunto de câmeras dele, ele tem o mesmo conjunto do tablet anterior, sendo câmera principal traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. Já a bateria dele é uma bateria de 6.650 mAh, sendo uma bateria ok. Mas sinceramente eu não recomendo muito esses últimos 3 tablets, já que economizando um pouquinho mais você já consegue pegar o Redmi Pad 2. No caso, esse tablet custa seus R$1.200 e já traz o processador Helio G100 Ultra. É um processador que fica no mesmo patamar do Snapdragon 695. No caso, esse tablet com esse processador faz seus 410 mil pontos no AnTuTu. E um dos pontos que faz eu recomendar esse tablet ao invés dos outros são suas opções de memória, já que ele tem 4, 6 ou 8 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de memória interna. A versão que eu mais recomendo para você é de 8 e 256, mas se você não tem muito dinheiro, pega a de 6 e 128, que vai ser melhor do que a de 4 GB de RAM e 128 de interna. Já com relação à tela dele, ele vem com um painel de 11 polegadas IPS LCD de 90 Hz, sendo uma das melhores configurações até agora neste vídeo.
Com relação ao conjunto de câmeras dele, ele tem a mesma configuração de câmeras dos últimos dois celulares, que no caso é câmera principal traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. Já com relação à bateria dele, ele vem com uma das maiores baterias dessa lista, sendo ela de 9.000 mAh. Normalmente quando a gente fala de tablets, uma pessoa que quer comprar um tablet quer saber se ele tem a famosa canetinha, que possibilita você fazer diversas coisas com o seu tablet. No caso, o próximo tablet que eu vou falar tem essa opção, sendo ele o Galaxy Tab S6 Lite. Esse tablet custa por volta dos seus R$ 1.700 e já traz o processador Exynos 1280, que é um excelente processador para a categoria dele, já que esse tablet com esse processador faz seus 415.000 pontos no AnTuTu. O único ponto negativo desse tablet é suas configurações de memória, sendo que ele só vem com 4 GB de memória RAM, 64 ou 128 GB de memória interna. Já com relação à tela, ele vem com uma tela de 10.4 polegadas TFT IPS de 60 Hz. Com relação ao conjunto de câmeras dele, ele vem com câmera principal traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels. E ele traz uma bateria de 7.040 mAh. O ponto do qual faz eu recomendar esse tablet é por conta da canetinha, que inclusive já vem junto dele na caixa quando você compra. Agora que já falamos de tablets de entrada, vamos passar para a categoria de tablets intermediários. Nessa categoria a gente já tem opções muito interessantes. No caso, o primeiro tablet do vídeo que se enquadra nessa categoria de intermediários é o Xiaomi Pad Pro. Esse tablet custa por volta dos seus R$ 1.800 a R$ 2.000 e já traz um processador Snapdragon 7S Gen 2, sendo o mesmo processador do Poco X6. No caso, esse tablet com esse processador faz seus 615.000 pontos no AnTuTu, e ele já traz versões de 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna. Traz tela de 12.1 polegadas TFT IPS de 120 Hz. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz câmera principal traseira de 8 megapixels e câmera frontal de também 8 megapixels. E ele já traz uma bateria de 10.000 mAh, sendo a maior bateria dessa lista. Lembrando que todos os links dos tablets vão estar na descrição deste vídeo. O próximo tablet da nossa lista pode até te impressionar, até porque ele é de uma marca que não é muito conhecida por fazer dispositivos baratos. No caso, esse é o iPad 9. Ele custa por volta dos seus R$ 2.200 e já traz o processador A13 Bionic, que é um excelente processador, ainda mais se a gente for levar em consideração o preço desse tablet, que como eu disse é por volta dos seus R$ 2.200. No caso, ele faz os seus 1.113.000 pontos no AnTuTu. Mas não vão achando que esse tablet é mil maravilhas, até porque a gente está falando da Apple. E o porquê dessa minha fala? Por conta da sua memória, que no caso ele só vem com 3 GB de memória RAM. Sinceramente, um absurdo. Mas até que a memória interna dele é boa, sendo ela de 256 GB de memória interna. Ele traz tela de 10.2 polegadas, Retina IPS LCD, que é a mesma coisa do IPS LCD, só muda o nome. E essa tela tem 60 Hz de taxa de atualização. Já com relação ao conjunto de câmeras dele, ele vem com câmera principal traseira de 8 megapixels e câmera frontal de 12 megapixels. E já traz uma bateria de 8.557 mAh, sendo uma bateria até que boa. Mas sinceramente, se você quer um tablet perto do preço do iPad 9, mas que entrega opções de memória muito melhores, eu já recomendo você pegar o Xiaomi Pad 7. Esse tablet custa por volta dos seus R$ 2.600 e já traz um processador Snapdragon 7 Plus Gen 3. No caso, esse tablet com esse processador faz seus 1.169.000 pontos no AnTuTu. E ele já traz versões de 8 ou 12 GB de memória RAM e 128 ou 256 GB de memória interna. Como eu disse, bem melhor do que o iPad 9. Já com relação à tela dele, ele vem com tela de 11.2 polegadas IPS LCD de incríveis 144 Hz de taxa de atualização, sendo bom até mesmo para você jogar. Com relação ao conjunto de câmeras dele, ele traz câmera principal traseira de 13 megapixels, que já consegue gravar em 4K 30 FPS, sendo que todos os outros tablets que eu falei anteriormente só conseguiam gravar em Full HD. Já com relação à câmera frontal dele, ele vem com câmera frontal de 8 megapixels, que consegue gravar em apenas Full HD. E ele já vem com uma bateria de 8.850 mAh, sendo uma bateria até que boa. O próximo tablet da nossa lista é uma opção da Samsung abaixo dos R$ 3.000. No caso, esse é o Tab S10 FE. Esse tablet custa por volta dos seus R$ 2.800 e já traz o processador Exynos 1580, sendo o mesmo processador do Galaxy A56. Esse tablet com esse processador faz seus 840.000 pontos no AnTuTu e já traz versões de 8 ou 12 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de memória interna, tela de 10.9 polegadas LCD de 90 Hz e já traz câmera principal traseira de 13 megapixels e câmera frontal de 12 megapixels, e as duas câmeras dele conseguem gravar em até 4K 30 FPS. E assim como o Tab S6 Lite, ele também dá para ser utilizado
utilizado com a S Pen, possibilitando você fazer diversas coisas que não dá para fazer em muitos outros tablets. E antes que eu me esqueça, a bateria dele é uma bateria de 8.000 mAh. Agora que a gente já falou de celulares intermediários e celulares básicos, vamos passar para a última categoria desse vídeo, que no caso são tablets topo de linha. E para começar essa categoria, vamos começar falando de um tablet da Apple. No caso é o iPad Air 11. Esse tablet custa seus R$ 4.100 e traz um processador M2 da Apple, que é o mesmo tipo de processador presente em MacBooks. No caso, esse tablet com esse processador faz seus 2.081.000 pontos no AnTuTu, sendo basicamente um monstro. Ele traz 8 GB de memória RAM e opções de 128, 256, 512 ou 1024 GB de memória interna. Traz tela de 11 polegadas de retina líquida IPS e 60 Hz de taxa de atualização. Com relação ao conjunto de câmeras dele, apesar do preço, ele não tem um conjunto muito bom, sendo câmera principal traseira de 12 megapixels e câmera frontal de também 12 megapixels. E ele consegue gravar em até 4K 60 fps com a câmera traseira e em até Full HD 60 com a câmera frontal. E ele já traz uma bateria de 7.606 mAh, sendo uma bateria ok pelo preço dele. O próximo tablet da nossa lista já é um tablet que se enquadra na categoria de tablets gamer. No caso, esse é o Red Magic Astra. Esse tablet parte de um preço de R$ 4.700 e já traz simplesmente o processador mobile mais potente que a gente tem disponível hoje em dia, que no caso é o Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Para vocês terem uma ideia do quão potente é esse tablet, ele faz os seus 2.246.000 pontos no AnTuTu. Ele tem quase a mesma potência de um S25 Ultra. E escuta só as opções de memória dele. Ele traz 12, 16 ou 24 GB de memória RAM, 256, 512 ou 1024 GB de memória interna. Basicamente um PC de mão. Com relação à tela dele, ele também já traz a melhor tela dessa lista, que no caso é uma tela de 9.06 polegadas OLED de incríveis e extraordinários 165 Hz de taxa de atualização. Com relação à câmera dele, ele traz câmera principal traseira de 13 megapixels e câmera frontal de 9 megapixels. E você consegue gravar em até 4K 30 fps com a câmera traseira e em até Full HD 30 fps com a câmera frontal. Mas eu tenho que lembrar que o objetivo desse tablet não é ser bom com câmeras, e sim ser o mais potente possível para rodar jogos. E ele já traz uma bateria de 8.200 mAh, tendo uma bateria boa pelo preço dele. E por último, mas não menos importante, eu vou falar do dispositivo que eu mais recomendo dessa lista. Ele não é um tablet em si, ele é um notebook que se transforma em um tablet. Esse é o Galaxy Book 3 360. Ele custa por volta dos seus R$ 6.100. Ele é bem carinho, mas eu já vou explicar o porquê que eu recomendo ele. Ele traz o processador i5 1335U. Ele não tem uma vídeo dedicada, mas ele traz uma vídeo integrada IRIS-Xe Graphics G780 EOS, que é uma vídeo integrada muito boa. Para vocês terem uma ideia, ela bate de frente com a Vega 7. Ele já traz 8 GB de memória RAM LPDDR4X e 256 GB de memória interna de SSD. Ele traz tela de 13.3 polegadas Super AMOLED de 60 Hz. E essa tela tem uma resolução Full HD, ou seja, 1920 por 1080. E o porquê que eu recomendo este dispositivo ao invés dos outros tablets? Por conta que basicamente você vai ter um tablet com Windows, ou seja, você vai ter muito mais liberdade do que os outros tablets, que são Android e iOS. Basicamente, com os outros tablets, você só vai conseguir fazer coisas que você faz no seu celular. Se você tem um Samsung ou um iPhone, as coisas que você faz neles, você vai fazer nesses tablets. Mas com o Book 3 360, você consegue fazer tudo que você faria num PC de mesa ou num notebook comum. E se você quiser utilizar ele como um tablet, simplesmente você dobra a tela dele para trás e utiliza como um tablet, já que ele tem touch. E o legal, ele também tem a possibilidade de ser utilizado com a S Pen. Basicamente, você vai ter o melhor dos dois mundos aqui, já que você vai poder editar vídeos num programa como o DaVinci Resolver, que é muito bom para PC, e vai poder desenhar ou escrever na mão, como você faria num tablet utilizando uma canetinha. Basicamente, nenhum desses outros tablets que eu citei no vídeo conseguem bater de frente com esse notebook, tanto em potência quanto em praticidade. Lembrando pela última vez que todos os links vão estar na descrição deste vídeo. Bom, essa foi minha lista dos melhores tablets para trabalhar, estudar e jogar, e eu espero ter te ajudado a escolher a melhor opção para você. Mas é claro, se você discorda da minha lista ou de algum argumento meu, diga nos comentários para que não só eu, mas também as outras pessoas possam ver. Então é isso. Um forte abraço, valeu e fui!